Sim, gente, aconteceu e eu finalmente terminei a trilogia de Corte de Espinhos e Rosas, e nesse vídeo eu vou contar absolutamente tudo pra vocês, o que eu achei da trilogia sem spoilers e uma parte do vídeo com spoilers, com a minha opinião e alguns pontos que eu achei interessante destacar. Oi, eu sou a Manu e sejam muito bem-vindos a esse queridíssimo canal. Se tu gosta de Sarah J. Maas, se tu gosta dos livros da Sarah J. Maas e gosta de vídeos sobre eles, tu já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para receber sempre que eu postar por aqui. E também, por favor, deixa teu like, que isso impulsiona o meu vídeo pra frente para chegar a outras pessoas. Então, nessa primeira parte, eu vou começar fazendo uma resenha do primeiro livro, que é Corte de Espinhos e Rosas. Para quem ainda não leu a trilogia ou para quem só leu o primeiro e não quer receber spoilers dos outros, então podem ficar tranquilos. Eu vou deixar a minutagem aqui na tela e também dividido na linha do tempo para vocês pularem. Bom, então, como todos sabem, eu sou cadelinha da Sarah J. Maas. E com essa trilogia não podia ser diferente, né? Então aqui em Corte de Espinhos e Rosas, a proposta é que o livro se baseasse na história de A Bela e a Fera. Então aqui a gente vai conhecer a Fer, que é a nossa personagem principal, né? Ela é uma humana e é ela quem vai narrar o livro pra nós. O livro vai ser narrado durante toda a história em primeira pessoa e vive em um mundo no pós-guerra de uma grande batalha entre feéricos, que são um tipo de fada, por assim dizer. São esses seres com poderes especiais. E nessa guerra entre os humanos e os feéricos, eles acabaram dividindo esse mundo ao meio. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem. E a Fer, ela mora na parte dos humanos. Todos os humanos sentem muito medo dos feéricos, porque anteriormente a essa guerra eles eram escravos, eles eram muito maltratados pelos feéricos. Então essa barreira, essa muralha serve para dividir os dois povos, né? A Fer vive com duas irmãs, que são a Nesta e a Elaine, e com o pai dela. Eles são uma família muito pobre, certa vez eles já tiveram muito dinheiro, muitas riquezas, mas acabaram perdendo tudo. Então a gente já começa vendo a Fer passando por dificuldades. E é ela que tem que caçar, que tem que ir atrás de alimento para todas as irmãs e para o pai também comerem, né? Até no início eu fiquei com bastante raiva, assim, das irmãs, porque é a Fer que faz tudo, é a Fer que caça, é a Fer que prepara o alimento, elas não se mexem pra nada. Então isso me incomodou um pouco no início do livro. Mas o que acontece é que em um determinado dia em que a Fer estava caçando para levar comida, né, pra casa, ela encontra um grande lobo e ela tem ali uma sensação diferente. Então ela pega uma flecha de freixo, né, e atira nesse lobo e acaba matando esse lobo. Só que acontece que o lobo que ela matou era um feérico. Então ela volta pra casa, em determinado momento aparece uma fera, uma besta horrível na casa dela, derruba a porta da casa dela, as irmãs e o pai ficam morrendo de medo. E essa fera diz que ela precisa pagar por ter matado esse lobo, né, que era feérico, e que ela podia escolher entre ser morta para pagar essa dívida ou ir com ele e viver nas terras feéricas. Então a Fer resolve ir com essa besta, com essa fera, morar nas terras feéricas. E esse mundo feérico, ele é dividido em hierarquias de acordo com o poder de cada criatura. Por exemplo, essa fera que foi buscar a Fer, ele era um grão-senhor, que são, digamos assim, as criaturas mais poderosas, que são donas de cada uma das cortes. Essa fera, no caso, é o Tanlin, ele tem esse poder de metamorfose e ele é grão-senhor da corte primaveril. Então a gente tem os grão-senhores, que são os mais poderosos, digamos assim. Depois temos os grão-feéricos, que são feéricos com, sim, bastante poder, mas não tanto quanto os grão-senhores. Depois a gente vai ter os feéricos inferiores, os feéricos menores, né, que tem pouco poder, e depois ali os que tem quase nada. E lá na corte primaveril a Fer vai se encantar, porque não vai ser nada do que as pessoas
imaginavam sobre o mundo dos feéricos. Enfim, né, não vou contar muito mais para não estragar a experiência de leitura, mas ela vai lá pra corte primaveril, vai conhecer todas as riquezas, vai ver como tudo é lindo lá, ela é livre, entre aspas, para sair dentro dos limites da propriedade. E, é claro, vai começar ali um romance, né, entre o Grão Senhor e ela, enfim, mas muitas coisas acontecem aqui. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler, mas eu confesso pra vocês que esse primeiro livro foi o que eu menos gostei da série, por conta de alguns fatores que fizeram a Fer perder a essência dela, digamos assim, e ela acabou se perdendo em meio a todas essas riquezas, em meio a toda a beleza, a fartura da corte primaveril, ela acabou se esquecendo de pensar nela, por assim dizer. Então, quando vocês lerem, ou porventura quem já leu vai saber do que eu tô falando, e é assim uma grande polêmica que a gente vê aqui no livro, né? Mas enfim, esse foi o livro que eu menos gostei, porque por conta de tudo isso que eu já falei, mas no fim, nos próximos livros, a Sarah J. Maas consegue dar uma volta, consegue girar essa chave e consegue resolver esse ponto. Apesar de tudo, como é Sarah J. Maas, e a escrita dela, querendo ou não, é uma escrita muito fluida, que tu não tem vontade de parar de ler, eu acabei dando 5 estrelas e favoritado pra Corte de Espinhos e Rosas, mas lembrando que ele foi o que eu menos gostei da trilogia. Bom, gente, agora eu vou começar a fazer alguns comentários com alguns spoilers, então a partir daqui, pra quem não leu, pra quem não quer talvez tomar esses spoilers, podem pular lá pra conclusão do vídeo, tá? Quem fica comigo, vamos lá. Então aqui, como eu já falei anteriormente, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha por conta de toda essa descaracterização da Fer, né? Por ela ter ficado enclausurada ali na corte primaveril e acabar não pensando nela, só se dedicando ao Tamlin, se dedicando ao amor deles e se dedicando à própria corte, né? Afinal, a gente já vai começar aqui o segundo livro com ela se casando com o Tamlin, supostamente, né? E eu confesso que eu li muito rápido porque a leitura é muito envolvente e chegou na parte de Sob a Montanha, eu basicamente devorei o livro. Assim, eu confesso que quando ela começou a interagir com o Rysand ali, já Sob a Montanha, eu já fiquei tipo, tem alguma coisa aí. Eu nunca tinha visto nada sobre os livros, né? Então eu não sabia realmente o que ia acontecer, mas quando eu vi lá, né, que o Rysand estava ajudando ela, toda a química deles, toda aquela interação, eu já fiquei pensando, assim, que poderia vir algo aí nos próximos livros. Então, a Fer faz aquele acordo, né, com o Rhys de 1 semana por mês, se não me engano, né, visitar a corte noturna. Enfim, aí já aqui no segundo livro que a gente vai começar com eles, com o Tamlin e com a Fer se casando. E a Fer, inconscientemente, ou talvez conscientemente, não querendo muito, assim, se casar com o Tamlin, ela acaba pensando, pedindo pro Rysand salvar ela, e ele de fato vai lá e salva ela. E a Bibi acabou de deitar aqui no meu lado. E, enfim, ele vai lá e tira ela de lá e começa a ensinar ela, porque afinal a Fer, ela não sabia ler nem escrever, né? Então eu achei muito fofo o Rysand ensinando ela a ler e escrever, e toda a insistência dele, né, falando o Rysand é lindo, eu amo o Rysand, enquanto ela escrevia, enquanto ela aprendia a ler, enfim. E ali eu já me apaixonei pelo casal, né? Eu já comecei a shippar, assim, horrores. Esse livro é sem dúvidas o meu favorito da trilogia. A tensão entre os dois personagens aqui é muito forte, a atração entre eles. E, assim, a Sarah J. Maas sabe escrever, né, meus amores? Então, tem aqui uma das minhas cenas preferidas em todos os livros da Sarah J. Maas. E, enfim, né, que é aquela cena que eles estão hospedados naquela pequena taberna lá, enfim, né, vocês sabem, quem leu sabe. E o final dessa história acabou comigo, eu fiquei realmente muito mal, o final desse livro, no caso, né, quando eles vão lá tentar resgatar o caldeirão, né, quando eles romperam um laço de parceria, eu fiquei realmente, assim,
no chão, eu chorei, mas aí depois eu vi, né, que na verdade não era bem aquilo, mas mesmo assim fiquei destruída com a história. E, né, no fim eu esperei, só fui ler Corte de Asas e Ruínas esse ano. Assim, também é o meu segundo favorito, né, mas esse livro também me deixou muito mal quando eu terminei. Não sei nem o que falar pra vocês, mas aqui a gente vai ver o início, a preparação e a guerra em si. Eu confesso que eu achei que se arrastou um pouco o livro até chegar na guerra, mas não tô reclamando, né, porque eu acho que toda essa enrolação teve um porquê ali dentro da história, então no fim acabou, todas as pontas acabaram se fechando. Enfim, né, gente, não sei nem o que dizer, eu acho que a guerra foi muito bem trabalhada. Eu ainda não vi a Guerra de Trono de Vidro, mas eu acredito que vai ser tão boa quanto. Mas eu posso te dizer que aqui a guerra foi muito além da batalha, teve muita questão de inteligência ali da Fer tramando lá com os outros grãos-senhores, lá na Corte Primaveril. Então, eu gostei muito, muito, muito. E também fiquei mal quando eu acabei. Eu confesso pra vocês que eu fiquei mal de verdade, fiquei de mau humor. E, enfim, né, gente? Na verdade, agora, pensando bem, eu não sei qual que é o meu preferido. Eu acho que Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína estão empatados, porque eu amei muito os dois. Na verdade, os três, né? Já que a gente tá falando, eu amei muito os três, porque por mais que o primeiro não tenha me conquistado tanto, ele se fecha perfeitamente com todos os outros. E eu entendo sim, porque a autora acabou moldando a personalidade da Fer ali naquele momento do primeiro livro, né? Como mais resignada, enfim. E foi lindo, foi muito legal ver ela se transformando ao longo dos outros livros, né? Se descobrindo, enfim, se empoderando. Não tenho mais nada pra falar sobre, só que eu amo muito, muito, muito essa trilogia. Eu ainda não li Corte de Gelo e Estrelas, eu sei que é um livro de contos, né? Eu acho, porque também não li a sinopse, mas eu pretendo adquirir ele, pretendo ler. E é isso. Bom, agora já estamos todos juntos aqui de novo. Resumindo, eu dei 5 estrelas de favoritados, tanto pra Corte de Espinhos e Rosas, quanto pra Corte de Névoa e Fúria, quanto pra Corte de Asas e Ruína. E eu não sei qual dos dois últimos é meu preferido. Acho que não sei, gente. Eu não sei dizer qual é o meu preferido, porque os dois últimos são incríveis. E se tu tá em dúvida entre continuar ou não continuar a ler a trilogia, por favor, continua. Aquela questão ali da descaracterização da Fer, eu posso afirmar pra vocês que ela se resolve ao longo dos outros livros. A autora conseguiu dar a volta e, diga-se de passagem, deu uma volta muito legal, resolveu essa questão de uma forma muito interessante. E tudo que eu tenho a dizer pra vocês é leiam, porque vale muito a pena. Eu fiquei mal depois de todos os livros e depois do último livro, sabendo que acabou ali a trilogia com esses personagens, pelo menos. Eu passei vários dias assim de mau humor, porque realmente a experiência dessa história, a experiência da leitura, da escrita da Sarah J. Maas é muito envolvente e tu realmente passa a viver ali no mundo dos personagens, então não tenho nada mais a declarar, né, gente? Enfim, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, por favor, falem aqui nos comentários que eu posso esclarecer pra vocês. Eu vou estar deixando o link de todos os livros aqui embaixo na descrição pra quem quiser comprar. Se vocês comprarem utilizando o meu link, vocês vão estar ajudando o canal com uma pequena porcentagem, sem adicionar absolutamente nenhum valor à compra de vocês. Então, por favor, eu peço muito que vocês comprem com o meu link. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixarem o like também se vocês gostaram do vídeo. Espero que estejam todos bem, estejam em casa se cuidando, né? E o vídeo seria esse. Um super beijo pra vocês, até a próxima e tchau!